Folha FM 98,3, Campos dos Goytacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. Confirmando, 7h01. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues e hoje é quarta-feira, dia 10 de abril de 2019 e vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Ameaça de ataque armado no Sensa mobiliza escola e polícia. As mensagens viralizaram e foram creditadas a um aluno de 14 anos. O adolescente foi suspenso e prestou depoimento ontem e o colégio informou que não houve risco aos estudantes. A prefeitura anuncia que vai retomar as obras do Palácio da Cultura ainda este mês. As movimentações no tabuleiro político ficam bem mais agitadas esta semana. Após um ano na presidência da Câmara de São João da Barra, o vereador Alex Firmi renuncia alegando motivos de saúde. Ainda em São João da Barra, hackers invadem o sistema da prefeitura e pedem resgate. Defesa Civil diz que em Campos não há risco de chuva forte como no Rio de Janeiro. Das universidades campistas, acadêmicos analisam os 100 dias de Bolsonaro e Witzel. No Folha 2, Visage Village, o Cineclube Goytacás faz uma homenagem à cineasta Agnes Varda. No Folha no Ar, primeira edição, temos, como sempre, a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã, Luísio Abreu Barbosa, diretor de redação. Hoje, nosso convidado, o advogado-presidente da OAB de Campos e vice-reitor do Uniflu, Dr. Cristiano Miller. Daqui a pouquinho vamos conversar com ele, mas antes, bom dia, Arnaldo, bom dia, Luísio. Comentar os nossos assuntos de hoje. Essa coisa de ameaça já está ficando uma coisa... Teve na coisa de uma semana, 2 semanas atrás, no Eucarístico. Não, Eucarístico ou no Externato Campista? Vamos lá, vamos abrir aqui e vamos começar. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Luísio. Bom dia, doutor Cristiano. Bom dia aos nossos ouvintes da Folha FM. Marcos, a questão de ameaça em escola já virou uma coisa recorrente, né? Desde o atentado lá em Suzano, aquele trágico atentado em Suzano no mês passado, completa um mês esta semana. Algumas ameaças já aconteceram em vários locais, inclusive nas escolas de Campos. Você citou o caso do Externato, mas não foi o único. Nas escolas públicas da cidade, em Guarulhos, nós tivemos casos, inclusive de arma dentro das escolas. Acho que casos podem ser considerados mais graves, porque são casos efetivos, né? Um aluno postou uma foto com uma arma dentro de sala de aula. E ontem essa situação aí do Auxiliadora chama muita atenção, até porque é uma escola na área central da cidade, né? Uma escola basicamente de classe média alta. E ontem, por exemplo, posso falar pela Folha Online, que foi o primeiro site a noticiar, nós tivemos acesso nessa matéria com o nível de acesso de cobertura de eleição, que é quando a gente tem um pico de leitura realmente na cobertura, em toda a cobertura jornalística, né, principalmente na Folha Online. E ontem foi nesse nível de acesso, tanto que a questão viralizou. A gente até ficou com medo de como trabalharia isso. Seria uma ameaça ou uma suposta ameaça? Na verdade, a ameaça não quer dizer que vai se concretizar, né? Claro. Só o fato de ela existir, né, a gente já trata como uma ameaça. O aluno seria um aluno de 14 anos, que também seria filho de um policial reformado. E a mensagem viralizou a partir de uma troca de mensagem dele, que a gente não trouxe isso até na capa, essa ilustração, até mesmo para preservar mais ainda quem passou isso, mas foi uma troca de mensagem que ele falava supostamente falava com uma colega que ia ajudar ela, que era para ela correr o máximo que ela pudesse, não ia sobrar para ela também, né? O delegado Dr. Bruno Cleuder falou com a repórter Camila Silva, que estava na pauta, que era estava apurando ainda, mas poderia ser uma travessura, mas em um momento como esse, como você acabou de falar, nós tivemos o caso do Externato Campista, nós tivemos o caso, como trouxe aqui, das escolas em Guarulhos, de uma escola em Guarulhos e uma escola na Penha, na verdade. Então, num momento como esse, de que todo mundo já está em alerta, qualquer coisa que possa ser realmente, às vezes até seja mesmo uma brincadeira, pode ser mal interpretada e criar toda essa situação de pânico, que foi o caso que aconteceu ontem, né? Os pais buscando informações, os alunos com medo do que poderia acontecer, e fica nesse clima que realmente não fica legal para ninguém, né? É interessante, Aloysio e Arnaldo, só para
passar a bola para Luísio, eu me lembro que alguns bons anos atrás, 2002, 2003, teve um brasileiro que morava em New Jersey, nos Estados Unidos, 17 anos. Ele fez uma postagem, mandou uns e-mails, fez uma postagem dizendo que tinha uma bomba, que ia botar a bomba naquele Holland Tunnel, que é o túnel que leva Nova York a Nova Jersey. Rapaz, em questão de 3 horas, acharam pelo IP do computador, prenderam e deportaram. Não tem conversa. Ele ainda ficou uns 4 meses preso e depois foi deportado. É uma questão de punição, de exercer a punição para esse tipo de ameaça, Luísio. Eu acho que sobretudo depois dos atentados à bomba no World Trade Center, em 2001, os Estados Unidos, que é um dos países gerados das primeiras revoluções iluministas do mundo, deu o esboço de que são as democracias representativas, os Estados democráticos de direito aqui no Ocidente. Essa questão desse trauma que ficou ali, isso afetou muito a sensibilidade das pessoas para certo tipo de coisa, que antes não eram encaradas de maneira tão grave, né? Isso. Fica muito difícil hoje, com essa série de atentados, também começou nos Estados Unidos, na Columbine, nos anos 2000, início dos anos 2000 também, e depois em várias outras escolas, porque lá o acesso a armas é muito fácil, quer dizer, de acordo com os estados, né? Em Nova York, por exemplo, é difícil você ter uma arma. Nova York é muito difícil. No Texas você pode ter uma Brown .50 que derruba avião, né? Então varia muito de estado para estado. Mas hoje é muito difícil você diferenciar o que é uma brincadeira do que é uma coisa séria. E até porque você vendo esses casos aí, que você vê que entre os próprios adolescentes e jovens que praticam esses atentados, também às vezes é difícil você definir a linha que passa de uma brincadeira para uma coisa mais séria, né? Mas ainda bem que não foi nada demais, que não tenha sido nada demais na cidade, porque a gente tem também casos que você falou de escolas públicas, Arnaldo. Aquele pessoal que foi... eu não me lembro o nome dos 4, que foram presos junto com o Lolita, que era o chefe do tráfico da Santa Rosa. Um deles, que era um dos lugares tenentes de Lolita, que gerou toda essa elevação dos níveis de homicídio em Guarulhos. Ele é acusado claramente de dizer quem podia estudar e quem não podia no CIEP do Santa Rosa. Quer dizer, aí não é mais um estudante, mas alguém do tráfico, do crime, que determina quem pode e quem não pode estudar naquela escola. Porque a escola seria reservada só para as pessoas que serão simpatizantes da sua facção criminosa. Então são várias faces aí desse problema. Mas eu repito, é muito difícil hoje a gente discernir o que é uma brincadeira e o que é uma coisa séria, né? As sensibilidades estão muito afloradas, né? E é bom deixar claro também, Luiz, que não foi encontrado nenhuma arma, embora ele tenha aí na capa essa mensagem de que ele levaria uma arma à escola. Não foi encontrado nada, realmente não teve nenhuma situação aparente de risco. O que aconteceu mesmo foi ameaça e, como a Luiz está falando, é muito difícil discernir hoje o que é uma brincadeira, principalmente de rede social. Um garoto de 14 anos, né, se está brincando aí com seus amigos, do que é a realidade, porque com essa sucessão de fatos que vem acontecendo. E ontem até a 134DP soltou uma nota pedindo para evitar a divulgação. Mas, inclusive, pelas próprias redes sociais, isso é impossível hoje de não se propagar. Isso viraliza muito rápido. Ontem, grupos de pais, de alunos, era o que mais se comentava. Inclusive, a gente recebeu essa informação desses grupos, que todo mundo começa a ficar muito nervoso, né? São muitas crianças ali na escola. Então, é meio difícil você controlar a informação em tempos de rede social. Exato. E é uma discussão longa, uma discussão difícil, sim. Não é? Merecia programa só para isso. Né? Exatamente. 14 anos, realmente um menino de 14 anos é um menino ainda, é um garoto, né? Mas, ao mesmo tempo, nós já vimos em outros países meninos de 12, 13 anos cometerem crimes horrendos. E alerta, não tinha aquele negócio que dizer que prevenção e caldo de galinha não faz mal a ninguém? Então vamos tentar prevenir de alguma forma. Outra notícia aqui interessante, o Arnaldo, que é de São João da Barra, primeiro o vereador Alex Firme renunciou alegando motivos de saúde. Realmente foi surpreendente, sabe? Pra gente que acompanha os bastidores, Alex queria muito ser presidente da Câmara e não é de hoje.
não é de hoje que Alex queria ser presidente da Câmara. Existia um combinado desde 2016 que daria a presidência da Câmara ao grupo político da prefeita Carla Machado no primeiro biênio e daria ao segundo colocado no segundo biênio. A primeira colocada do grupo político foi a Sônia Pereira, só que a Sônia abriu mão para Aloysio. Os dois eram parceiros, foram presidente e vice 2 biênios consecutivos, mantiveram Sônia como vice, que seria o cargo de Aloysio, e ela cedeu esse posto para ele. Quando chega em 2018, Carla se lança pré-candidata a deputada, e isso mexe muito com o tabuleiro e mexe com a configuração, inclusive, da Câmara. Começam a surgir algumas dissidências ali dentro, internas, alguns nomes querendo despontar para desfazer o combinado, mas Alex vai começar a articular, teve um bom poder de articulação à época, e consegue a eleição, foi até no dia 4 de abril do ano passado, anteciparam a eleição que seria em dezembro. Então, ao mesmo tempo, Carla bota a candidatura dela para pressionar a pré-candidatura dela, todo mundo vota, embora eles não assumam que tenha sido um jogo de pressão, mas os bastidores não assumam em on, mas em off muita gente confirma que realmente foi isso. E Alex consegue a eleição da mesa. Me deu uma entrevista recente para a Folha, em janeiro e fevereiro, agora me falha a memória exata, mas foi no começo do ano, falando das suas medidas, quais seriam as suas medidas, mas passa por um problema de saúde, está em tratamento de saúde, não chegou a presidir muitas sessões, já no dia 12 de março sai de licença médica por 15 dias, renova essa licença por mais 10 dias e ontem, surpreendendo, foi uma coisa que chegou, teve uma reunião entre os vereadores às 9, a sessão foi 9h30, eu fiquei sabendo no momento em que ele subia as escadas para a sessão, foi um negócio assim, foi muito rápido. Já subiram já com o documento de Alex na mão para poder anunciar a renúncia dele. Lembrando que a renúncia é só do cargo de presidente, não do cargo mandato de vereador. Né? Não mandato de vereador. Mandato, ele terminando a licença médica, se já tiver em condições, ele volta para o cargo, ou pode tirar até 120 dias, que é o limite pelo regimento interno e lei orgânica do município. Ainda em São João da Barra, tivemos aí uma invasão do sistema da prefeitura por alguns hackers. Isso é muito sério, né? Mas é um caso recorrente aqui na nossa região, né? Já tivemos a prefeitura de São Francisco na mesma dinâmica. Mostra também que o pessoal de tecnologia da informação das prefeituras precisam melhorar os seus sistemas, né? Precisam melhorar ali as suas defesas, porque não é a primeira vez em São João da Barra, mas como eu falei, já tivemos na região, e a própria matéria da Prefeitura de São João da Barra que informa isso, a matéria ela mostra que outros casos aconteceram por várias prefeituras país afora. Aloysio, no Folha 2, uma matéria muito interessante sobre o Visage Village. E você que é um apreciador de cinema, e você é um dos fundadores do Cineclube Goitacás, não é isso? Goitacá. Do Goitacá. Na verdade, o Cineclube tem uma história antiga, ele já foi Cineclube Zé Amado Henrique, foi o primeiro crítico de cinema que teve em Campos, homenagem póstuma, na época que era na auditório da Faculdade de Medicina. Posteriormente, ele virou cinema no Palácio, no tempo que foi exibido no Palácio da Cultura, que também está anunciando aí que vai retomar as obras, que é muito legal, né? Muito legal. E, posteriormente, esse Cineclube Goitacá, funcionando na Sala da Oráculo, ali no edifício Medical Center, sala 507. Eu hoje estou muitas atividades, estou meio afastado do Cineclube. Eu meio que só vou lá exibir o meu filme. O Gustavo Alejandro Oviedo, que é um argentino, advogado também, publicitário, ele meio que assumiu a coordenação que eu fazia antes, até porque também eu sou uma besta quadrada nessas coisas virtuais, eu não consigo fazer direito, e ele é muito melhor nisso do que eu. Mas tem sessão hoje, às 19 horas, como sempre, entrada franca, né, e debate, franqueado a todos também que quiserem comparecer. No edifício Medical Center, ali no cruzamento da Conselheiro Otaviano com 13 de maio. Agora, uma coisa, se me permite, Marco, que claro, você falou aí também, tem a questão que o Folha no Ar estreou no dia 28, a gente começou com uma série de entrevistas e tá esse ano de véspera eleitoral, né? As movimentações estão sendo feitas no tabuleiro político da cidade, visando as eleições municipais de 2020. E Rafael veio Fred, Marcão, Vladimir e Arnaldo, numa sequência, né? Logicamente, nós entrevistamos só políticos, hoje está aqui o doutor Cristiano, como vamos falar daqui a pouco, Diva Abreu, o bispo Dom Roberto Ferreira Paz, Aristide Sofiati, o delegado da DP de Guarulhos,
o Pedro Emílio Braga. Mas, enfim, essas coisas políticas geram muita repercussão. E muita interação com o jornal também, né? A entrevista de Arnaldo Viana, que foi nosso entrevistado de ontem aqui no Folha no Ar. Antes da entrevista no Folha no Ar, tem uma entrevista na Folha da Manhã, como a gente explicou aqui no programa de ontem, no domingo, em que ele fala, um ex-prefeito muito popular, como a gente comentou que também a entrevista foi muito comentada, viralizou nas redes sociais de Arnaldo, mais até do que a média dos políticos entrevistados pelo jornal, em que ele fala que o filho, Caio Viana, que já foi candidato a prefeito em 2016, cuja derrota foi muito creditada ao fato de não ter tido o apoio de Arnaldo, que apoiou naquela eleição geral do Pudim. Arnaldo fala que para ter o apoio dele nessa eleição, o filho bastaria procurá-lo. Nós tentamos repercutir isso na segunda-feira, até acho que foi o próprio Arnaldo que tentou. Não obtivemos resposta, nem do Caio, nem da Ilson Viana, mãe, né, e ex-esposa de Arnaldo, mãe de Caio, ex-esposa de Arnaldo, que é também por ele citar da entrevista. E, enfim, Arnaldo veio ontem, refez aqui, os ouvintes conferiram. Exatamente. Falando que o filho, para ter o apoio dele, basta procurá-lo. E, quer dizer, para entendedor pinga a letra e nem toda a resposta é direta, né? Caio, ao que parece, pelo menos até onde se saiba, não procurou e publica depois, horas depois do programa aqui, uma foto com o Rodrigo Bacelar. A foto também teve como a entrevista do pai, também teve uma boa citação. Eu vi nas redes sociais, viralizou também a foto. Então, quer dizer, o pai oferece apoio e ele não responde, posta foto com o Rodrigo. Quer dizer, tudo isso me parece ser essa movimentação que você tem que saber ler, você tem que saber interpretar. É um tabuleiro que a gente ainda não detectou se é de xadrez ou de dama. Não, é de xadrez. De xadrez, é mais complicado. É de xadrez, é bem mais complicado. Bem mais complicado, mas enfim, é isso, movimentando aqui a política da cidade aqui a partir do Folha no Ar. Bom. E as respostas, mesmo quando não são dadas, são. São, né? É verdade. Essas são as mais contundentes, às vezes. É verdade. São 7h18, nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos dentro de instantes com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratório Plínio Bacelar, e a gente volta com o papo com o advogado Cristiano Miller. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Folha FM.